Aqui o vídeo quero falar com vocês sobre como o Cruzeiro planeja, no caso, trazer reforços para o próximo ano, onde o Globoesporte.com trouxe uma matéria interessante, no caso, o Cruzeiro apostando no sucesso inicial do seu clube empresa para tentar, atrair jogadores e também competir por reforços na próxima temporada. É claro que a figura do Ronaldo, até o Globo Esporte fez questão de destacar isso, foi importantíssima para a chegada de alguns jogadores, de cara que eu já lembro de dois, que falou que realmente pesou na hora que o Ronaldo ligou para eles, o Bruno Rodrigues e o Zé Ivaldo, dois titulares nessa disputa da Série B. Então o Cruzeiro tem aí como essa carta na manga, ter o Ronaldo como dono do clube, que é algo que faz muita diferença mesmo. Além disso, o Cruzeiro, comparado com os outros projetos de SAF aqui no país, é o que está, podemos dizer assim, mais consolidado, porque o Vasco e o Bahia vão se transformar mesmo no clube empresa, chegando gestores e aportando dinheiro só no ano que vem, além também igual o Botafogo, fez uma boa campanha, mas assim, muitos altos e baixos, jogando dentro de casa foi o terceiro pior clube como mandante na primeira divisão. Então o Botafogo foi mais colocar dinheiro e com anotações muito ruins, na minha opinião. Se você for analisar o trabalho de SAF no Brasil, é claro que não é um trabalho ruim do Botafogo, mas o mais avançado, o mais estável aí tem sido do Cruzeiro, mesmo numa segunda divisão, ainda mais naquela draga toda que o Cruzeiro estava para sair da Série B. Então o Ronaldo aí foi importante no Cruzeiro também para essa reconstrução, e vale lembrar que o Cruzeiro aí também já está com uma gestão totalmente profissional há mais de uma temporada, desde dezembro do ano passado, quando o Ronaldo comprou, já tinha aí todas as pessoas responsáveis, o Lene Franco, o Pedro Martins, o Paulo André, então assim, uma divisão muito bem colocada de quem faz cada função, e acaba que é um clube extremamente profissional, se você for analisar dentro do futebol brasileiro. Então o Cruzeiro promete assim, um time competitivo para o ano que vem, e tem como uma dessas vantagens, ter uma gestão muito sólida, uma torcida gigantesca, um potencial no caso, podemos dizer assim, de divulgação do atleta muito maior por conta da torcida e do que representa o Cruzeiro em si. Isso acaba que ajuda bastante. E só lembrando, o Valladolid também subindo para a primeira divisão do futebol espanhol e se mantendo estável é uma excelente opção também, porque acaba que o Valladolid pode ser uma ponte, O jogador vem para o Cruzeiro, joga uma temporada e meia, 2 anos por aqui e pode ir para o Valladolid. Isso é uma coisa também que é uma carta na manga muito interessante para o Cruzeiro buscar reforços na atual janela. Vou aqui o vídeo sobre o Marinho, que no caso o portal aí Bola VIP afirmou que o portal aí, o Fla Web, que cobra as informações do Flamengo, tem um canal também muito grande aqui no YouTube, disse que o Marinho tem uma proposta do Cruzeiro para a próxima temporada. Ou seja, é uma proposta aí de acordo com o site que seria próximo dos 5 milhões de reais pelo passe do jogador. Lembrando que o Marinho saiu do Santos, onde ele tinha vínculo por mais um ano, o Flamengo pagou apenas 7 milhões e meio de reais e tirou ele da equipe santista, Então o Cruzeiro teria uma proposta de 5 milhões de reais, 1 milhão de dólares aproximadamente, para tirar o jogador do Flamengo. Vale lembrar também que o vínculo dele tem mais uma temporada e é um jogador que tem 32 anos de idade. Até mesmo no último jogo da equipe do Flamengo contra o Avaí, onde ele foi titular no jogo dentro de casa, o Flamengo acabou perdendo por 2-1, mesmo no Maracanã, com um estádio lotado, de virada, o Marinho foi titular e não foi muito bem. Ele foi muito criticado e vaiado pela torcida, inclusive torcedores pedindo a sua saída. Internamente, tem uma avaliação de que o Marinho, de acordo até com o Nicola, não deve jogar muito, principalmente ano que vem, com a chegada de reforços para essa posição e também por conta da volta do Bruno Henrique, que basicamente ele ganhou muito espaço porque o Bruno Henrique estava lesionado, O Bruno Henrique até poderia ser titular, então o Marinho ganhou muitas chances, não tem números ruins nessa temporada. Tem 43 jogos com 6 gols e 6 assistências, não são números excelentes, mas para um reserva até que está ok. A grande questão que eu fico na dúvida, será que o Cruzeiro faria uma proposta financeira ainda, 5 milhões de reais, para trazer um jogador que, primeiro, está em reta final de contrato, falta um ano, o Flamengo não tem interesse de ficar e tem essa pressão por parte da torcida? Na minha visão, o que mais poderia atrapalhar essa negociação nem é, por exemplo, o Cruzeiro em questão financeira e tudo mais. É a questão de que o Marinho, de acordo com o Nicola e o portal, recebe 800 mil por mês, e será que ele abriria mão desse um ano de contrato restante para ganhar no máximo, eu vejo que no Cruzeiro, 350, 380 mil por mês? Vocês sabem, eu acho que não, acho basicamente inviável. A única chance que eu vejo seria o seguinte: o Cruzeiro paga uma compensação financeira pelo empréstimo e o Flamengo, sei lá, paga aí um percentual gigante do seu salário, paga 500 mil, o Cruzeiro paga 300, porque tirando isso eu acho muito difícil de ter esse acordo. Acho que o Marinho seria mais viável se fosse ali depois de um estadual, dele jogando muito pouco e o Flamengo vendo que ele não teria espaço, procurar um time para emprestar, faltando os últimos 8 meses do contrato, e aí sim apareceria o Cruzeiro, faltando aí já no mês de, março, abril ali do ano que vem, faltando um pouco mais de 7 meses para o fim do contrato, assina com o jogador para o início do Brasileirão. Acho que eu vejo só essa maneira, porque o Cruzeiro pagar
5 milhões para um atleta que tem 32 anos e ainda tem que arcar com um salário altíssimo, eu acho um pouco fora da realidade, mas vamos aguardar informações. Assim que tiver mais notícias, eu trago aqui para vocês. Lembrando que seria essa volta do Marinho ao Cruzeiro, né? Ele já jogou aqui em 2015, 12 partidas, um gol contra o Atlético Paranaense na vitória no Brasileirão daquele ano. Nossa, aquela época o Cruzeiro ruim demais, né? Meu Deus do céu. O Marinho não teve uma passagem muito boa. Lembrando que ele vinha se destacando pelo Ceará, onde deu aquela entrevista que, né, pegou o meme lá do Sabia Não. Ele fez 29 jogos e 9 gols marcados. Foi para o Vitória emprestado pelo Cruzeiro em 2016, fez 21 gols em 43 partidas, acabou o vínculo dele e ele foi para a China, né? O Cruzeiro perdeu uma oportunidade de vender ele naquela época, depois rodou pelo Grêmio, fez apenas 35 partidas e 5 gols e 6 assistências pelo Grêmio, não se destacou. O melhor ano dele foi pela equipe do Santos, onde fez 24 gols em 43 partidas. Em 2020 foi um dos melhores jogadores da América do Sul naquele ano, mas caiu bastante de rendimento comparado a 2020, né? Em 2021, 9 gols e 4 assistências pelo Santos. Nesse ano, 6 gols e 6 assistências pela equipe do Flamengo. Quero saber a sua opinião, o que você acha dessa história, se seria um bom nome para o ano que vem, se não, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Falando sobre o Rafael Silva, jogador que o Globoesporte.com trouxe uma matéria interessante, né, falando um pouco mais sobre a sua situação, que vocês vão lembrar. Ele teve um problema no seu joelho direito, no caso naquela derrota para o Sport na Ilha do Retiro pelo Campeonato Brasileiro. E assim, ele estava a expectativa de terminar o vínculo e deixar o Cruzeiro, porém depois dessa lesão a expectativa é de que ele fique fora dos gramados até o mês de fevereiro. E como o Cruzeiro tinha contrato com ele até o final do ano, a justiça prevê que quando o jogador machuca, o Cruzeiro tem que prorrogar, né, esse vínculo até quando ele deve estar de volta dessa recuperação. Ou seja, até fevereiro do ano que vem, ele ainda tem vínculo com a Raposa, o atacante aí de 30 anos de idade. Por que isso pode ser algo interessante para o Cruzeiro? Porque, no caso, até o Globoesporte.com destacou, né, que ele está em recuperação dessa sua lesão e aguarda aí, no caso, espera sobre o seu futuro, o jogador que ainda não está definido onde vai jogar. Vocês lembram que eu trouxe um vídeo aqui no mês de setembro falando que o jogador tinha uma proposta da Coreia do Sul, um dos principais times de lá, e que poderia deixar o Cruzeiro, né, porque a proposta seria muito maior do que ele recebe hoje aqui na Toca da Raposa. Com essa lesão, eu acho difícil esse time querer o Rafa Silva já para o início do ano que vem, sem saber as suas condições. E como ele vai ficar até fevereiro, já vai ter começado o Campeonato Mineiro, a chance dele prorrogar um contrato aí até o final da Série A, eu acho que tem muito mais chance de acontecer do que se ele não tivesse se lesionado. Uma pena, né? Preferia o jogador que estivesse jogando aí com frequência, mas pelo menos pode ser que ele acabe continuando no Cruzeiro até o final do ano. Atleta que, de acordo com o Nicola, tinha um salário no futebol chinês de R$1,5 milhão de reais lá no Zhuhai Zhao, né? No Zhuhai FC e nesse Zhuhai Zhao, no caso ele ficou lá 4 anos e no Cruzeiro, de acordo com o Nicola, ele ganhava 10% desse valor, ou seja, dentro da nossa realidade, de 150 mil por mês. Ano que vem na Série A, possivelmente poderia ter um aumento significativo de volta à elite do futebol brasileiro, então não seria uma questão ruim para ele, né? Vai que o Cruzeiro consegue aumentar ali para uns 250, 230 mil, não sabemos se esses são os valores oficiais, mas poderia ter um aumento, né, caso ele continuasse na disputa da primeira divisão. E por que eu acho que o Rafa Silva seria uma baita opção, né? Porque na minha opinião, ele é um dos jogadores, se não o melhor em relação a, eu diria que realmente, né, de habilidade, é um cara extremamente habilidoso, pode jogar centralizado e de ponta. Nesse ano pelo Cruzeiro, 18 partidas, 6 gols e 3 assistências. Vocês vão lembrar que da maioria desses 16 jogos, dos 18 jogos, melhor dizendo, ele entrou no segundo tempo, ou seja, ele tem uma participação a cada 2 jogos pelo clube, mesmo sendo reserva, mesmo sofrendo com várias lesões. E por que eu acho também que pode ser um fator decisivo ele continuar no Cruzeiro? Porque os médicos da Raposa, os fisioterapeutas, que inclusive ainda está acompanhando o jogador, que ele está de férias em Curitiba, mas está aí com seus fisioterapeutas, ele voltou a jogar com frequência, ele não jogava aí mais do que 18 partidas desde 2018, né, onde fez 23 jogos, incríveis 23 gols na China. 2019 jogou 15 jogos, 2020 não jogou nenhuma partida e ano passado 5 jogos apenas. Então foi importante aí esse ano de 2022 para ele voltar a atuar com frequência aqui pelo Cruzeiro. Quero saber a sua opinião, se você manteria o jogador pro ano que vem ou não, se você concorda, né, que é um cara muito diferenciado e poderia agregar bastante nessa disputa na primeira divisão. Bom, quero começar falando então sobre o Rafael Bilu, onde o Cruzeiro deve ter um acordo, no caso curto, né, com o jogador, pensando principalmente na disputa do Campeonato Mineiro e no início da Copa do Brasil, ou seja, possivelmente um contrato inicial de 3 meses, estabelecendo assim metas esportivas para ter esse vínculo prorrogado, até porque o Cruzeiro tinha essa dúvida, né, em relação ao jogador, porque é um jogador que vem se destacando, porém
caso não tenha um desempenho como é de se esperar, é um desempenho interessante, o Cruzeiro poderia meio que, né, desfazer esse contrato, até porque teria uma duração bem curta. Ele é bem avaliado pela comissão técnica do Cruzeiro e pela diretoria também, que pode ser um nome que vai chegar em Belo Horizonte nas próximas horas, né? Para falar a verdade, até por conta dessa preparação na próxima temporada. Então, assim, possivelmente vai ser um dos primeiros reforços no ataque para 2023. Lembrando que o Rafael aí estava em fim de contrato, ele encerrou o vínculo dele com o Criciúma e estava livre desde o final da disputa da Série B. Bom nome, uma alternativa no mercado, não é aquele jogador que eu acho que vai chegar e vai, nossa, encher os olhos da torcida, mas é um cara que tendo essa oportunidade de ouro na carreira dele, né? Eu vejo que uma chance assim excelente. Se ele tiver uma boa performance, pode ser sem dúvidas um ponta muito bom para a disputa da Série A, nem que seja ali um reserva imediato na posição. As características de jogo dele, inclusive, me lembram bastante o Jajá. Dois caras que jogam pelas pontas e gostam do 1 contra 1, né? O cara ali que vai para a velocidade. Acho um bom nome, vejo que se ele pegar essa oportunidade, vai fazer uma boa passagem aqui pelo Cruzeiro, sem sombra de dúvidas. Lembrando que, de acordo com o Globo Esporte, né, até mesmo ele falou para as pessoas próximas que estava indo jogar no Cruzeiro, a felicidade que ele estaria em defender a Raposa. Então, eu acho que é só questão de tempo para ele ser anunciado, né, aí pelo Cruzeiro. Ponta esquerda de 23 anos de idade, surgiu na base do Corinthians, né, teve todas as suas participações na base corintiana, desde a equipe sub-15 até o profissional. Pelo profissional do Corinthians, ele teve poucas chances, foram apenas um jogo em 2018, depois disso foi emprestado várias vezes para o CSA em 2019, para o CSA em 2020, onde ele foi bem, 40 jogos, 4 gols e 4 assistências, 2019, 10 partidas pelo América Mineiro, e nesse ano pelo Juventude, né, ano passado jogou pelo Juventude 5 jogos, e nesse ano pelo Criciúma, 21 participações, apenas um gol e uma assistência na disputa da Série B. Não são números excelentes, mas é um cara que é além dos gols e assistências, né? Para criação de jogadas, eu acho que pode ser uma alternativa. Vamos esperar. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você achou dessa contratação, né? Já podemos dizer assim, quase tudo fechado entre o Cruzeiro e também o Rafael Bilu para a próxima temporada.